Bom, pessoal, vamos continuar a nossa conversa a respeito do SP, tá? Uma das coisas interessantes do SP é que ele, tanto o 8266 quanto o 32, já ressaltando isso, é que ele permite que a gente utilize parte da memória flash disponível como um sistema de arquivos, tá? Ou como uma memória disponível para que vocês utilizem para arquivos. Isso é bastante interessante porque nos cria a possibilidade de salvar dados de outros modos que um Arduino convencional, por exemplo, não permitiria. Tá? No Arduino convencional, a gente sempre tem aquela possibilidade de salvar dados que a gente queira que sejam mantidos, né, independente da alimentação, na memória 2PROM, certo? E recuperar esses dados. Mas se vocês se lembram, no caso específico do Arduino, no caso específico da memória E2PROM que nós temos disponível naquela situação, a gente tem aquela memória disponível para a gente estar utilizando para salvar uma informação ou outra, né? Então a gente tem que especificar posições da memória, salvar e recuperar os dados conforme a nossa vontade. Já no ESP, a gente tem, para começo de história, memórias flash, tipicamente, tá? A partir de 4 megabytes, inclusive existindo aí versões de placas de desenvolvimento com memórias maiores, tá? E em razão disso a gente consegue segmentar esse espaço de memória flash de modo que a gente consiga usar parte desse espaço para trabalho com arquivos, tá? Eu não vou tratar especificamente aqui da segmentação da memória, que aí envolve o conceito de criar partições, tá? O que no caso do SP8266 é até uma coisa mais simples. No caso do SP32 exige outras ferramentas para a gente fazer isso, mas não é nada de outro mundo, é possível ser feito também, tá? Isso a gente faria tipicamente quando a gente tem que trabalhar os espaços, né, que a gente quer separar, quanto que a gente quer para o nosso programa, quanto que a gente quer eventualmente para salvar arquivos, tá? Mas de novo, a grande vantagem aqui é que a gente consegue trabalhar com essa memória flash como se fossem arquivos convencionais. A gente vai conseguir ler e escrever nesses arquivos, tá? Não é uma coisa complexa, muito pelo contrário, é uma coisa bastante simples. E com isso a gente consegue criar outras possibilidades. Por exemplo, eu consigo criar arquivos onde eu vou armazenar dados que eu quero acessar posteriormente. Né? Imaginem que, dá o exemplo clássico de uma estação meteorológica, né? Imaginem que eu estou armazenando dados de temperatura, de precipitação, de pressão atmosférica, e a partir desses dados, né, que são medidos, sei lá, a cada 5 minutos, por exemplo, eu consigo apresentar para o usuário históricos, né? E aí o histórico vocês poderiam definir, obviamente, qual é o tamanho do histórico que vocês querem fazer. Mas isso a gente estaria salvando essas informações num arquivo, perfeito? Então vamos começar a trabalhar com essa questão, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai conseguir fazer isso com os SPs. Vocês vão ver que trabalho com arquivos com SP é muito similar ao que a gente faria num programa C convencional. Então não tem nada de excepcional a esse respeito, tá? E aí vocês vão ter que decidir, obviamente, as abordagens na hora de criar esses arquivos, de controlar tamanho, se vocês quiserem fazer, mas daí são coisas que vão além do que a gente vai estar falando aqui, que envolve muito mais uma programação C convencional, tá? Então vamos lá. Bom, para começo de história, tá, pessoal? Para quando a gente tem arquivos sendo salvos, tipicamente a gente tem por baixo, né, algo que a gente normalmente não enxerga, aquilo que a gente chama de um sistema de arquivos. Tá? Um sistema de arquivos basicamente controla como é que a gente armazena e recupera os arquivos, tá? Nomes dos arquivos, se existem pastas, se não existem pastas, tá? Em suma, ele organiza, tá, como é que os arquivos vão ser armazenados, tá? E sem esse tipo de sistema a gente teria arquivos sempre sendo simplesmente um amontoado de dados, tá? Sem uma identificação, por exemplo, de onde é que uma certa informação começaria ou terminaria, tá? Então, pessoal, quando a gente tem sistemas de arquivos, a gente começa a separar os dados em peças distintas, né? A gente pode dar nomes para esses diferentes dados, que vão ser os nossos arquivos, tá? Então, na verdade, eu vou agrupar uma sequência de informações numa organização lógica que eu vou chamar justamente de arquivo, tá? Que é um agrupamento de dados, tá? E depois, baseado nessa ideia, inclusive, a gente vai começar a criar estruturas mais complexas, por exemplo, como pastas, direitos de acesso, entre outras coisas.
Óbvio que quando a gente fala no SP e no microcontrolador, a gente está falando de sistemas de arquivos muito mais simples, tá? Mas só para vocês terem a noção, tipicamente nos sistemas Linux, a gente tem um sistema de arquivos são os arquivos conhecidos como ext4, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, tá? ext4 é o sistema do Linux, tá? Vocês estão vendo aqui, é um sistema de arquivos para Linux, tá? E no Windows que vocês utilizam, vocês vão ter o sistema de arquivos conhecido como NTFS, tá? Tipicamente ainda usado até hoje. É óbvio que tem evoluções desses sistemas. Já no caso aqui do nosso SP32, como a gente está trabalhando com um tipo de memória específica, como é um microcontrolador mais simples, como é uma memória de armazenamento menor, de tamanho reduzido, tá? A gente quer simplificar a história. Então, tanto no SP8266 quanto no SP32, a gente tem um sistema de arquivos que é conhecido como, por essa sigla aqui, SPI-FSS, tá? Ou melhor ainda, né, SPI Flash File System, tá? Um sistema de arquivos para memória flash usando SPI, usando programação via interface serial. Isso daqui se dá ao fato que a nossa memória flash nos microcontroladores ESP, ela ser justamente acessível via uma interface SPI, tá? E esse sisteminha de arquivos aqui foi criado para ser um sistema bastante simples, tá? Ele não tem controles muito elaborados quanto a acesso às informações, não tem controles muito elaborados quanto à integridade dos dados dos arquivos, tá? É um sistema de arquivos bem mais simples, bem mais direto, tá? Para a gente trabalhar. Então a gente tem aqui a documentação, inclusive, eu já vou abrir aqui para vocês, tá? A documentação pro 8266, tá? Eu vou abrir aqui a documentação na última versão disponível sempre, tá? E a gente vai ter também a documentação disponível para o SP32, tá? No caso do SP32, é interessante destacar que inclusive existem outras versões de sistema de arquivos que não SPI FFS, tá? Vocês teriam até sistema de arquivos FAT, tá? Que sistema de arquivos FAT é um sistema que é compatível, por exemplo, com os Windows mais antigos, tá? E é muito usado ainda em pendrives, tá? Mas eu recomendo, a grosso modo, a menos que vocês tenham muita noção do que vocês estejam fazendo, tá? Usar o sistema de arquivos SPI FSS, que é, digamos assim, um sistema mais leve, tá? Bom, nos dois ESPs a gente tem esse sistema disponível, a gente vai usar isso também pelo fato que vocês poderiam adotar as abordagens que eu vou mostrar aqui para vocês, tanto em um quanto no outro, tá? E aí, pessoal, o trabalho com esse sistema de arquivos pode envolver duas etapas, tá? E vocês podem usar as duas, podem usar só uma, depende do caso que a gente estiver trabalhando. Num primeiro caso, eu não estou interessado estritamente em abrir o arquivo e gravar informações de sensores, por exemplo, para a história. Eu simplesmente quero ter arquivos, tá, e acessar esses arquivos posteriormente. Imaginem, por exemplo, que as minhas páginas web, naqueles nossos exemplos, né, eu não quero mais botar na memória RAM, que nem a gente está fazendo. Se bem que tem uma outra forma de fazer isso, inclusive, que eu vou mostrar depois para vocês. Mas deixa eu abrir aqui o nosso exemplo, só para lembrar vocês de como é que ele estava montado, tá? Então, né, pessoal, retomando aqui do nosso exemplo, aquele que nós fizemos na última aula, tá? Já é um exemplo bastante interessante, a gente já começou a integrar muita coisa, né, desde o Wi-Fi Manager até o processamento de parâmetros, mas basicamente, né, a gente estava inserindo as nossas páginas diretamente em strings que estavam no nosso código principal, tá? Isso é interessante, isso pode ser necessário, dependendo daquilo que vocês querem fazer, tá? Mas eventualmente vocês querem construir determinadas páginas que podem ser estáticas, que elas não precisam estar sendo criadas dinamicamente, que é o caso da própria página raiz nossa aqui, tá? Ou, por exemplo, vocês vão ter determinadas imagens na página de vocês que vocês não querem colocar aqui como texto no código, tá? Então a gente poderia botar esses arquivos HTML, né, literalmente como arquivos dentro do nosso SP32. Com a vantagem ainda que esses arquivos a gente nem precisaria fazer aquela conversão de strings para strings padrão C, né, que a gente teve que fazer aqui como parte intermediária do nosso processo. A gente poderia fazer isso diretamente, tá? Então, voltando aqui, nós temos então esse primeiro passo, que seria o passo onde a gente gostaria então de lançar esses arquivos na nossa memória e depois usar eles para
para alguma finalidade. E uma segunda possibilidade, eu quero abrir, criar um arquivo, né, para ler ou escrever nele. Então, por exemplo, eu poderia criar um arquivo, começar a salvar dados lá do meu sensor, tá? E eventualmente eu vou querer ler isso para, por exemplo, montar algum tipo de histórico, tá? Então a gente vai ver essas duas etapas, como é que elas podem ser feitas. A gente vai começar, obviamente, pela etapa A, tá? Como é que a gente pode criar arquivos e lançar junto do ESP. Eu vou mostrar primeiro para vocês um processo simples de criação do arquivo. Depois a gente pode usar e relacionar isso com as nossas páginas HTML, aí eu vou mostrar isso mais ao final, certo? Aí envolve um pouquinho mais de estudo lá do código da nossa biblioteca web server, tá? Mas essencialmente a gente pode então, a gente pode fazer as duas operações. Vamos começar simplesmente pela primeira, tá? Única coisa, tá, pessoal? Particularmente isso daqui é verdade no SP8266, tá? A gente tem que selecionar uma opção de compilação onde seja utilizado o sistema de arquivos, tá? No caso do SP32 já existe um esquema de partição pré-definido, tá? Quando vocês instalam as ferramentas de suporte para o SP no Arduino, que aí seria o oposto, para a gente modificar, que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas depois eu mostro para vocês isso, essa opção aí no SP8266, só para destacar aquilo que eu tô querendo comentar com vocês, ok? Então tá. Eu já abri as páginas, depois eu vou voltar ali a respeito dos sistemas de arquivos, tá? Mas isso daqui talvez seja só o comentário, não, é a mesma página. Existe como vocês descobrirem depois mais detalhes a respeito do sistema de arquivos em si, mas por enquanto isso não é importante, tá? Primeiro passo que a gente tem que fazer, tá, pessoal? A gente tem que instalar as ferramentas para trabalhar com o upload dos arquivos, né? Não tem nada a ver isso com a programação do nosso código no ESP, sim com a gravação dos arquivos que a gente queira deixar previamente disponíveis no ESP, tá? Então, para isso, vocês vão ter uma ferramenta para o SP8266, tá? Que eu recomendo que vocês acessem aqui o link aqui de baixo, que aí vocês vão conseguir acessar a última versão. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui eu estou referindo a versão 0.4. Acho que já está na versão 1.56, uma coisa assim, tá? Então tá bem mais atual. Eu vou abrir aqui pra gente de novo, tá? Eu já tinha deixado aberto aqui antes. Então abrir a página, tá? Então essa daqui vai ser a ferramenta que vai permitir, no caso do SP8266, a gente fazer a carga do arquivo. O procedimento é o mesmo, que muda em essência é a ferramenta, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai baixar ela e vai seguir esse processo de instalação, que depois estão ali nas lâminas também para vocês copiarem. Então deixa eu abrir aqui a página de releases, tá? Eu vou baixar, na verdade aqui, inclusive, Respeito 266 Core Stella, download the work from release pages. Tá, basicamente é isso que a gente tá fazendo mesmo, tá? Eu só vou baixar aqui. Curioso, porque ele se refere aqui à versão... Ah, não, a versão é 0.5 do Uploader, ele tá falando aqui na versão do IDE, desculpe, tá? Então não tá numa versão tão antiga ainda a minha referência lá da lâmina. Então vou baixar esse arquivinho aqui, SP8266 FS 0.50 zip, tá? A gente vai baixar esse arquivo e depois a gente vai seguir o procedimento aqui de instalação. Basicamente a gente tem que descobrir onde é que a gente vai colocar isso daqui. A gente tem que ir aqui no menu File, Preference, Sketchbook. Isso daqui vai estar aqui também, tá, pessoal? Todo esse procedimento... Opa, desculpe. Abrir de novo. Todo esse procedimento está aqui, né? Tá? Então a gente vai abrir, vai ver qual é a ferramenta, qual é a pasta Tools. Deixa eu só voltar aqui. Então a gente vem para o Arduino, né? Arquivo, Preferências, tá? E aí a gente vai ver aqui no menu, então, qual é o menu mesmo? File Preference Sketchbook, tá? Local do Sketchbook. No caso, vocês vão ter uma pasta lá no Windows, né? No caso aqui meu, eu estou obviamente numa pasta diferente. Vou abrir uma... Na verdade eu não quero aqui abrir o navegador, só vou abrir essa pasta aqui mesmo. Meu Deus. Vou copiar essa pasta, tá? E aqui no meu sisteminha aqui, eu vou então agora vir na pasta Arduino, tá? E não existe a pasta Tools, né? Se vocês forem ver aqui, realmente a gente não tem a pasta Tools criada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova pasta chamada Tools, certo? E aquele arquivo que a gente baixou, a gente vai deixar aqui dentro dela, ok?
Então eu copiei aqui o arquivo para dentro da pasta, eu vou descompactar ele, tá? Vou extrair ele aqui. Posso deletar o zip, não precisa do zip, tá? E depois que a gente faz isso, basicamente, tá? Depois que a gente vem e coloca o arquivo ali, descompactado, tá? A gente só reinicia o IDE e a gente vai ver se a ferramenta vai estar disponível pra gente, tá? Então eu vou fazer o processo aqui de fechamento, né? De fechamento do Arduino IDE, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou reiniciar meu Arduino IDE. Tá reiniciando. E aí a gente pode verificar se vai estar disponível pra gente. Óbvio que para isso, né, vocês têm que selecionar a versão adequada. Então aqui eu tinha instalado para o 8266, eu vou ir aqui na versão para 8266, tá? E vamos ver se a ferramenta aqui está disponível aqui pra gente, tá? Eu não sei se ela ficou. Deixa eu ver aqui. Pois então, aqui a ferramenta no caso do SP8266 não instalou aqui a nossa ferramenta. Então deixa eu ver aqui a versão que eu tô. Vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai mostrar aqui. 1.8.13, né? Talvez seja uma questão simplesmente de versão da ferramenta. Deixa eu verificar isso pra gente. Bom, pessoal, eu já vi aqui, é uma mera questão de pastas, tá? Quando vocês forem extrair os arquivos, por exemplo, aqui no caso, eu já instalei a do 32 aqui só para fazer o teste, mas é isso mesmo. Vocês vão extrair, às vezes ele vai ficar nessa pasta aqui com o mesmo nome do arquivo, tá? E na verdade vocês têm que pegar essa pasta aqui sem aquela versão ali sem aquela informação de versão 050, tá? E colar ela na pasta tools, tá? Aí vocês vão ver que ao reinicializar o Arduino, aí vai aparecer bonitinho as duas ferramentas, tá? Então as ferramentas estão funcionando, só é uma questão ali de como colocar elas no ambiente, tá? Então tá aqui as duas ferramentas, tanto do 8266 quanto do 32, tá? Então vamos voltar lá para o que a gente estava conversando antes. Aqui. Tá? Então o procedimento é esse mesmo, só cuide lá então de novo a versão que vai ficar, o caminho lá, a pasta que vai ficar na pasta tools, tá? Como eu indiquei ali antes. Então vocês vão ter essas ferramentas disponíveis aí para fazer o upload dos arquivos, tá? Então uma vez que essa ferramenta esteja instalada, a gente pode prosseguir com a criação da imagem dos arquivos, tá? A gente pode pegar os arquivos que a gente bem entender, tá? E dentro da pasta do sketch que a gente estiver trabalhando, a gente vai criar uma nova pasta que a gente vai chamar de data, e dentro dessa pasta que a gente vai colocar todos os arquivos que a gente quer fazer o upload, tá? Então basicamente o que eu estou falando aqui para vocês, né? Vindo aqui no Arduino IDE, né? Aqui no sketch a gente tem aqui qual é a pasta onde está o sketch. Então aqui eu estou mostrando aqui para vocês, né? Onde é que está a minha pasta do sketch. Aqui eu vou criar uma pasta junto ali do arquivinho ino, né? Vou chamar essa pasta de data. E dentro dessa pasta data é que eu vou botar os arquivos que eu quero que faça o upload. Então de novo, tá, pessoal? Vocês vão ir na pasta do sketch de vocês, tá? Vocês vão pegar a pasta do sketch, vai ter o arquivo ino nessa pasta. E dentro dessa pasta ali vocês vão criar uma nova pasta chamada data. E é aqui dentro dessa pasta data que a gente vai colocar todos os arquivos que a gente queira, ok? Basicamente isso, tá? E aí, quando a gente for compilar, no caso do 8266, tem que se tomar cuidado. Vou mostrar aqui para o 8266, tá? No caso do 8266, se vocês fossem fazer a seleção de uma placa 8266, tem que se tomar cuidado na hora de selecionar a opção aqui da memória flash, tá? Qual é a opção que vocês querem para o sistema de arquivos. Então vocês estão vendo aqui que existe a opção, nossa memória no 8266 também é 4 MB, tá? Existe a opção aqui de usar 2 MB para o sistema de arquivos, tá? 3 MB para o sistema de arquivos ou nenhuma informação, nenhum espaço para o sistema de arquivos. Normalmente o padrão é 1 MB, se não me engano, para programa, 2 MB para sistema de arquivos e 1 MB para atualização over the air, tá? Que é uma outra coisa
que eu não vou estar comentando aqui com vocês. Mas aí vocês podem selecionar, por exemplo, menos ou mais espaço aqui, né, para o sistema de arquivos conforme for o desejo de vocês. Esse daqui é um esquema aqui de particionamento padrão que o 8266 permite, tá? No caso do SP32, vou mostrar aqui para vocês, tá? No caso do SP32, aqui nessas opções vocês vão ver que nós não temos aí a possibilidade de estar fazendo a modificação da partição, tá? Dos tamanhos da partição. Então o padrão que a gente vê com o Arduino, se não me falha a memória, é 1 mega para memória de programa, 1 mega para atualizações over the air, tá? Posso estar enganado aí, e 2 mega para arquivos. Se não me falha a memória, é algo nesse montante, tá? Maravilha. Então a gente vai colocar basicamente os arquivos ali, tá? E depois a gente só vai fazer o upload usando a ferramenta respectiva, né? Então, por exemplo, se for o 8266, vocês vão acionar essa ferramenta. Se for o 32, vocês vão acionar essa ferramenta aqui. Então, só para mostrar um testezinho aqui para vocês, eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Ele tá me dando a opção aqui de criar arquivo direto, curioso, tá? Eu vou criar um novo arquivo aqui. Vocês criam um novo arquivo, tá? Vou criar aqui um teste.txt aqui, tá? Criam um novo arquivo como vocês quiserem no sistema operacional, tá? Copiem um arquivo que vocês bem entenderem. Óbvio, né? Cuidem do tamanho do arquivo, mas só para mostrar aqui, né? Mensagem de teste de um arquivo, tá? Então vou salvar isso. Arquivo texto puro, tá? E aí, só para mostrar aqui para vocês, depois a gente vai gravar esse arquivo aqui e vamos mostrar. Eu vou na verdade criar um novo sketch, então melhor criar um novo sketchzinho, tá? Deixa eu salvar esse sketch aqui. Deixa eu salvar aqui numa pasta mais conveniente para mim. Tá? Na verdade eu estou salvando tudo junto aqui, tá? Depois eu tenho que organizar essa brincadeira, né? Por exemplo, certo? Vou abrir a pasta aqui do sketch e vou repetir aquele processo, né? Então mostrar a página do sketch, criei a pasta data, certo? Aqui dentro eu vou criar um novo arquivinho, tá? Verdade aqui. Deixa eu fechar esse terminal. Vocês criem de novo o arquivo da forma que vocês acharem mais conveniente, tá? Certo? E aí, ó, meu novo arquivo, ok? Isso é só para mostrar como é que funcionaria especificamente a facilidade aqui de arquivos antes de a gente ver. Então, se vocês abrirem, vocês vão ver que tá com aquela mensagem ali que a gente gravou, né? Maravilha, tá? E aí depois a gente vai fazer o código aqui nesse nosso exemplo, tá? Para mostrar o arquivo na serial, só para abrir para vocês verem, tá? Então, a princípio, né, criei uma página, né? Joguei o conteúdo para lá, tá? Se for uma página web, depois eu vou mostrar para vocês, a gente não precisa fazer alteração nenhuma, a gente só bota o conteúdo, tá? E aí era uma questão apenas de abrir o arquivo e mostrar para vocês o conteúdo dele. Depois eu vou vir nesse exemplo, tá, pessoal? Um exemplo mais complexo. Por enquanto, o que eu quero mostrar para vocês é o uso das funções para arquivo, tá? Para depois a gente conseguir fazer aquilo lá, tá? Então, para o SP32 a gente tem, grosseiramente falando, o mesmo procedimento que o 8266, tá? Só muda a ferramenta, vocês já viram a ferramenta instalada ali, inclusive, tá? E o processo, o resto de criação, upload, é exatamente o mesmo que a gente já viu, tá? Então, como é que a gente vai acessar, tá, os arquivos, tá, pessoal? Basicamente, né, a gente tem que incluir essa no SP32, tá? No SP8266 vocês vão ver que é uma biblioteca diferente. No SP32 a gente tem que incluir essa biblioteca aqui, então vou fazer a inclusão dela, tá? Na verdade, pessoal, inclusive, importante falar isso, inclusive o uso no 8266 e no 32 vai ser virtualmente o mesmo, muda um pouquinho a biblioteca só o nome dela, tá? Então basicamente aqui a gente tem que incluir a biblioteca, né? Vamos aqui, né?
biblioteca para arquivos no ESP32. Eu vou manter aqui as duas telas para poder ir mostrando para vocês, tá? E aqui só está falando a questão aqui das modificações de um para o outro, tá? Os arquivos lá com as funções das bibliotecas já abri lá antes, tá? Com as referências, depois eu vou voltar lá, tá? E se vocês quiserem, inclusive os arquivos de cabeçalho eu já deixei aqui, tá? Para vocês verem o que a gente precisa fazer. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai iniciar o sistema, tá, de arquivos. Então, aqui no meu setup eu vou dar essa instrução spiffs.begin, tá? Isso daqui inicia o sistema de arquivos. Então, a gente começa a trabalhar com ele dessa forma, certo? A gente não precisa dar nenhuma opção, tá? Mas é possível também criar opções para indicar como é que a gente quer fazer a montagem do sistema de arquivos. Depois eu comento isso mais à frente para vocês, tá? Se a gente não passar nenhuma opção, inclusive uma falha na montagem do sistema de arquivos significa tipicamente que ele vai fazer a formatação, vocês vão perder os arquivos lá existentes, tá? Depois que a gente inicializa a biblioteca, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir um arquivo, tá? A gente vai usar uma função que herda todas as características fundamentais da função fopen lá da linguagem C, tá? Só que a gente vai usar essa função aqui no lugar, tá? Basicamente o que essa função me informa, né? Qual é o caminho do arquivo e qual é o modo de operação, né? O caminho vai ser basicamente o caminho da pasta mais o nome do arquivo, tá? Vocês podem passar isso tanto na forma de uma string C ou de uma string Arduino, enquanto que o modo vai indicar o modo de abertura do arquivo, onde a gente tem todos aqueles modos padrões da função fopen, tá? Disponíveis para a gente trabalhar. Então a gente tem somente leitura e escrita, tá? E aí notem aqui que existe a questão, inclusive, de posicionamento da leitura, tá? Somente escrita, tá? Cria o arquivo, zero arquivo é para escrita posterior, leitura e escrita, tá? Cria arquivo, zero arquivo para escrita posterior. O modo append, né, que é para escrita, ou o append mais, que é para leitura e escrita. Então notem que nesse A mais aqui, vocês poderiam ter um arquivo previamente existente, vocês abririam um arquivo para escrever no final do mesmo, para fazer a adição de novos dados, tá? Então notem que a escrita fica no fim do arquivo e a leitura no início, tá? E cria o arquivo se o mesmo não existir. Então basicamente o que a gente vai fazer é o que vocês fariam num C normal com a função fopen, tá? A gente vai declarar um arquivo usando o tipo file, tá? Vai dar um nome para a variável, vai abrir o arquivo e a partir daí a gente usa a variável f aqui no caso, tá? Para verificar o que aconteceu. Então a gente vai fazer isso no nosso caso. Nosso arquivo era test.txt, né? Então vamos fazer isso aqui no nosso códigozinho. Então poderia aqui criar o meu arquivo. Aqui, perdão. File arc, tá? E aí aqui eu poderia então fazer a abertura do arquivo. Abro o arquivo, tá? Eu vou abrir aqui em modo de leitura por razões óbvias, né? Tá? Vamos dar o caminho teste, é o caminho raiz, né? Não tem subpasta, tá? Notem que aqui que a gente está usando a indicação de caminhos padrão de sistemas de Unix, não é aquele padrão do Windows, tá? Com barra invertida, é barra direta, tá? E aí então vou abrir em modo de leitura, ok? E aqui eu vou simplesmente indicar se o arquivo foi ou não foi aberto. Basicamente, né? Se ele não foi aberto, ele tem um valor nulo, por isso que a gente está fazendo esse teste aqui contra o nulo, tá? Então deixa eu dar um serial.begin aqui. Tá. Aí aqui eu só mostrarei uma mensagem, né? Possível abrir o arquivo. Aqui em cima, vocês também poderiam ter feito um teste. Também a gente poderia ter feito isso daqui, né? Só para verificar o que aconteceria, né? Lembrem-se que nessa função aqui, desculpe que eu passei um pouquinho para frente, ela retorna um valor booleano, né? E retorna true se o sistema foi montado com sucesso, né? Então poderia indicar aqui isso, né?
arquivos montado com sucesso. Ok? Ou, né, se vocês quiserem uma mensagem de erro, ao montar sistema de arquivos. Não é muito comum que aconteçam erros, tá, pessoal? A menos que vocês tenham feito alguma bobagem realmente no trabalho com o sistema de arquivos. Então aqui basicamente a gente fez todo o necessário aqui, né? Deixa eu ver se não ficou nenhuma bobagem aqui no meu código. Aparentemente não, que tinha uma chave a mais ali. Então aqui a gente conseguiu então montar o sistema de arquivos e abrir, tá? E aqui a gente pode fazer só a leitura, tá? E aí como é que a gente faz a leitura do arquivo? Também usando as funções características da linguagem C, tá? Vocês podem escrever no arquivo usando a variável do arquivo com as funções print. Vocês podem usar print, podem usar println, vocês podem usar printf também, tá? Então, como vocês fazem na interface serial, tá? Dá para usar um arc.print ou arc.println, ou ainda tem a função aqui do printf, tá? Então vocês podem escrever nele dessa maneira. Lembrem-se que para escrever no arquivo vocês têm que estar ou no modo de escrita ou no modo append, tá? Preferencialmente. Tem que, em suma, tem que estar com o arquivo aberto com a possibilidade de escrita nele, tá? Tem como verificar o tamanho do arquivo e tem como ler o arquivo, né? Curiosamente aqui eu ainda não mostrei como ler, tá? Para verificar o tamanho do arquivo a gente usa o método size, tá? Que retorna o tamanho do arquivo. Para fechar o arquivo, que é importante, lembrem-se sempre, né? A gente usa o método close. Sempre, gente, quando vocês abrem um arquivo, usam o arquivo, tentem fechar, tá? Para evitar que dados fiquem corrompidos, ok? E a gente consegue ainda fechar o sistema de arquivos, tá? Esse aqui, inicialmente, eu estou usando um exemplo de escrita, tá? Mas a gente tem, obviamente, as funções da leitura, tá? Então aqui deixa eu mostrar aqui já a questão da leitura, que é o que a gente vai ver. A gente pode usar a função read, que vai ler um único byte. A gente pode usar a função read bytes, que vai ler uma certa quantidade de bytes, tá? E colocar num buffer, ok? Read bytes until, tá? Que aí a gente consegue procurar um caractere específico de indicando o término da leitura, tá? Ou read string e read string until, tá? Nesse caso aqui se utiliza inclusive read string until, tá? Para que vocês consigam mostrar aqui strings separadas por um certo caractere, tá? Então vamos usar isso daqui, depois eu mostro para vocês com várias strings, se vocês quiserem, tá? Um exemplo onde a gente escreve dados e recupera eles, tá? Mas vamos primeiro aqui só mostrar que o arquivinho está funcionando, que é o que a gente quer inicialmente, tá? Então, né? Então isso daqui basicamente, né? Só leio seu arquivo estiver aberto, certo? Vocês poderiam botar um while aqui, tá? Tô curioso porque que ele tá me inserindo aqui uma chave a mais, ou eu tô inserindo sem ver, tá? Basicamente tem como a gente procurar pelo fim do arquivo para fazer a leitura dele, tá? Deixa eu mostrar aqui no exemplo de leitura como é que a gente pode fazer, tá? Aqui a gente está fazendo a leitura pelo tamanho do arquivo, tá? Mas tem como fazer a leitura do arquivo verificando o fim de arquivo, tá? Que é uma coisa que eu acho mais adequado para vocês. Então deixa eu abrir aqui uma página mostrando as funções do C, tá? E as funções inclusive que a gente tem na biblioteca aqui previstas antes de a gente continuar. Bom, pessoal, acabei aqui de fazer o nosso primeiro exemplo, tá? Então, basicamente, continuando o que eu estava descrevendo, né? A gente incluiu a biblioteca, estava errado ali antes, né? Tava com S, é FFS, como vocês estão vendo aqui. Iniciei a serial, criei o objeto do arquivo, né? Iniciei o sistema de arquivos. Vou tentar abrir o arquivo, né, em questão, tá? E aí aqui no loop eu estou usando uma função que é a função readStringUntil, tá? Que basicamente é uma função que me lê uma string até que eu encontro um caractere de término. Como eu estava terminando as strings com /n, tá? Basicamente eu estou procurando uma string até que eu encontre, né, uma indicação de nova linha. O que eu estou fazendo aqui, né? Só vou fazer a leitura se o arquivo tiver sido lido com sucesso, se existiu o arquivo. E aqui eu estou usando métodos, pessoal, tanto o arc.readStringUntil quanto o available, que são métodos que têm a ver com como essas classes, esse nosso sistema de arquivo foi implementado, tá?
Os arquivos aqui no Arduino, eles são implementados como extensão de uma classe que vocês conhecem bastante, que é a classe string, tá? Ah, mas a gente nunca usou essa classe, já usaram. Vocês usam ela com serial.println, vocês usam ela com tudo aquilo que vocês fizeram com serial, etc, e entre outras coisas que provavelmente vocês já usaram ela, tá? Vocês estão usando. Basicamente esse método available aqui indica que existem dados a serem lidos do fluxo ou do arquivo, tá? E esse método readString eu já descrevi, que basicamente ele faz a leitura de uma string. Existindo a string, eu vou fazendo a leitura, vou montando uma string final, que caso ela tenha um tamanho maior que zero, eu só coloco na interface serial pra gente, tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Basicamente, eu vou... O problema é que eu já escrevi aqui no meu sistema de arquivos. Até não sei se eu vou conseguir mostrar isso pra vocês, tá? Vamos ver se ficou aqui. Não, infelizmente não. Abrir o monitor serial aqui. Eu deveria ter mostrado antes isso para vocês, porque agora ele vai mostrar fazendo a leitura, como vocês estão vendo aqui, ó, sistema de arquivos montado com sucesso, meu novo arquivo, tá? Deixa eu ver aqui se eu apagando a nossa pasta de dados, se eu consigo mostrar para vocês que dá erro na montagem, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou apagar aqui a pasta dados, tá? E vamos ver o que ele vai me dizer aqui com a ferramenta. Tô fazendo um teste, tá, pessoal? Eu vou criar aqui uma imagem SPFS branca, tá? Aqui eu tô com a serial aberta, né? Deixa eu fechar aqui a serial, tá? Por isso que ele deu erro. Mas em suma, se vocês não tiverem usado pela primeira vez essa ferramenta aqui, mesmo ela vazia, acredito eu, vocês vão encontrar um erro, tá? Porque ele não vai ser capaz de montar o sistema de arquivos, tá? Porque não existe o sistema de arquivos. Então é na primeira utilização da ferramenta, aqui no primeiro upload que tu faz, mesmo que seja para criar um sistema de arquivos em branco, tá? Onde o sistema de arquivos realmente é iniciado, tá? Sem isso, vocês vão obter um erro na montagem do sistema de arquivos, ok? Então deixa eu abrir aqui a serial para vocês, vamos ver o que a gente vai obter, ó. Sistema de arquivos montado com sucesso, tá? Mas ele não está conseguindo abrir lá o arquivo efetivamente, tá? Ele deveria estar dando uma mensagem de erro aqui para mim, aí até teremos que ver o que está acontecendo, talvez esteja dando aqui algum outro probleminha, tá? Porque não era para fazer, mas notem que não está sendo feita a leitura, obviamente, porque não existe, né, o arquivo para ler. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar o arquivo de novo. Tá? Criei aqui a pasta, só que a pasta está vazia, né? Eu vou criar aqui o arquivinho, tá? Vou botar duas mensagens, ok? Tá? Tô no lugar errado. Aqui a pasta não existe mais, só um pouquinho, deixa eu ver. Olha, deixa eu deletar. Criar uma nova pasta. Data. .txt, tá? Agora sim. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? Linha 1, linha 2. Vou salvar o arquivo. Agora a gente vai fazer o upload, tá? O upload do programa a gente faz normalmente, vocês estão vendo, ó, vou fazer a carga do programa, tá? Vocês notem que a carga do programa em si é feita independentemente do processo de carga dos arquivos, tá? E agora eu vou ali na minha ferramenta e vou acionar ela para ela fazer a carga do arquivo. Lembre-se de novo, gente, desculpe, tá? A ferramenta exige a serial fechada. Então, agora ali, ó, tá fazendo a carga do arquivo, tá? Notem que ele está fazendo aqui o upload de uma imagem que corresponde aos arquivos, é exatamente isso, tá? Te dá algumas informações, inclusive a esse respeito, tá? Abri o monitor serial aqui, vou resetar o nosso programa só para vocês verem. Sistema de arquivos montado com sucesso, linha 1, linha 2. Talvez não esteja dando aqui nova linha, porque lá no editor eu não tenho inserido, né, o barra N, ou ele está removendo o barra N. Talvez ele esteja pegando a string somente até o barra N, mas não inserindo o barra N, tá? E aí até poderíamos mostrar que o programa é diferente, de repente, ó. Pode fazer aqui na leitura, né?
Então eu posso aqui mostrar o que está lendo, ó, serial.println. Na verdade aqui eu poderia fazer uma string, então lida, tá? E aí eu posso fazer isso daqui, né? Lida igual arquivo, vou imprimir o lida, eu vou fazer mensagem igual a mensagem mais lida mais /n, tá? Vamos ver se vai compilar aqui. Não sei se tem um método aqui para essa operação, se ele vai aceitar essa linha aqui do mensagem mais lida. Vamos ver. Aceitou, tá. O arquivo continua lá, vocês vão ver aqui, tá? A gente vai vir aqui para o monitor serial, tá? Olha aí, ó. Tá. Então, ó, leu linha 1, leu linha 2, né? E depois lá no final mostra aqui a mensagem, né? Para poder mostrar, né? Mensagem final. Se vocês preferirem. Carregamos de novo aqui para mostrar o exemplo. Tá, o programa tá pequenininho porque a gente não tá fazendo nada com, ó, mensagem final, desculpe. Eu sei o que houve aqui. Só um pouquinho. Porque senão ele dá sempre maior que 0, né? E aí não é muito esperto isso. Deixa eu fazer aqui. Tá, assim é melhor. Ai. If arquivo. Porque cada vez que a gente vai fazendo a leitura, a gente vai levando a posição de leitura do arquivo para frente, tá? Então vai chegar uma hora que a gente não consegue ler mais porque não tem mais nada novo a ser lido, tá? Então aqui de repente eu vou fazer assim: mensagem igual a mensagem mais linha. Vamos ver o que vai acontecer aqui, se vai ficar mais decente a título de exemplo aqui para vocês. Deixa eu abrir o monitor serial. Abri o monitor serial. Vou resetar. Olha aí, ó. Então vocês notam que ele está lendo linha por linha, né? E aí eu estou mostrando aqui o conteúdo da mensagem final, né? Então é isso basicamente. A gente consegue então montar o sistema de arquivos, abrir e ler ele, né? Enquanto existem dados para serem lidos, né? Esse available aqui me indica justamente se ainda existem informações a serem lidas, tá? A título de comentário, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês tem uma página, obviamente, tá? Depois eu vou deixar os links, tá? As funções que são suportadas pelo sistema de arquivos SPI e FFS, tá? Inclusive para fazer listagem de diretórios, abrir um arquivo, renomear um arquivo, verificar se o arquivo existe ou não, tá? Mesma coisa, só que num nível mais baixo no SP32, tá? As funções típicas do C, tá? Que também podem ser utilizadas de uma certa maneira, tá? Se vocês quiserem, depois eu vou postar esses links, tá? Quais são as funções específicas do SP32, tá? Não são as mesmas basicamente do 8266, mas a documentação que a gente tem para o 32 nesse caso é o próprio código fonte, tá? Então são essas funções aqui que a gente está usando justamente, ó, o available, né, como vocês estão vendo, tá? Position, size, tem uma série aqui de funções que a gente consegue usar, tá? E existe inclusive aqui uma documentação relativa especificamente ao padrão de arquivos que a gente está usando, que é o SPI FFS, tá? Então se vocês quiserem mais informações que são informações aí não diretamente relacionadas ao SP32, vocês podem usar elas. E aí, pessoal, vocês têm aqui justamente aquela classe, que é a classe string, que é de onde vocês têm depois a classe serial, tá? Vocês estão vendo aqui, né, serial, entre outras, que tem esses métodos aqui interessantes que a gente pode usar para fazer a leitura, tá? E para fazer escrita também, né? A gente vai ter o método print, println, printf, como eu tinha comentado com vocês, tá? Então basicamente o que eu usei ali foi o string.available, tá? E as strings Arduino para fazer aquela leitura de mensagem, tá? Então mostrei ali para vocês como é que a gente poderia então fazer um processo basicão, tá? Depois a gente vai usar isso daí de uma forma mais interessante, tá? Bom, vamos voltar aqui então e vamos comentar um pouquinho isso mais no contexto nosso
de uso com Web Server, tá? Depois a gente pode inclusive usar também para fazer um monitoramento de um sensor, salvar o arquivo, retornar esse arquivo, tá? A gente consegue montar um exemplo mais completo, tá? Então, de novo, né, pessoal, resumindo de tudo que a gente está falando, tá? A diferença do SP32 para o 8266 no uso de arquivos é que no SP32 a gente inclui a biblioteca com o nome SPIFFS, desculpe, tá, pessoal? Não é FSS não, tá? É FFS, tá? E no 8266 a gente inclui somente fs.h, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês de navegação em arquivos, tá? Para vocês verem com o Web Server, que é um exemplo bem interessante. E aí depois, pessoal, a gente pode remover arquivo, a gente pode ver tamanho de arquivo, tá? Entre outras coisas mais, tá? Fechar o sistema aqui de particionamento, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer. Mas por enquanto, vamos voltar no Web Server, tá? Não necessariamente eu vou mostrar esse exemplo aqui, esse exemplo é um exemplo complexo. Eu só vou comentar com vocês aqui rapidamente ele, para depois a gente construir o nosso exemplo a partir daquele exemplo que a gente já estava fazendo nas aulas anteriores, tá? Nesse cara aqui, pessoal, eu implementei uma função que permite fazer a leitura de um arquivo qualquer a partir do sistema de arquivos, tá? E retornar esse arquivo para o cliente, para o browser, tá? Que está solicitando ele, né? Então, basicamente, nesse caso aqui, a gente diz que o arquivo por padrão é um arquivo texto, tá? Mas a depender da extensão do arquivo, né? Então a gente começa a procurar o arquivo que foi indicado, tá? A depender da extensão do arquivo, a gente verifica o tipo para retornar para o browser uma indicação adequada do tipo de arquivo que a gente deveria estar processando, tá? Então a gente usa aqui basicamente, né, pessoal, um método aqui da string Arduino, justamente até por isso que eu tinha deixado ali, perdão, eu tinha deixado ali aberto aqui a classe string, tá? Vocês vão ver que a string aqui, a classe string, tem uma série de coisas. Uma das coisas que ela tem, né, é esse método chamado endsWith, tá? Que basicamente ele testa, né, se uma string termina com uma outra string ou com um certo caractere, tá? Então basicamente, né, a gente está verificando se no final da string existe essa string indicada, tá? Que é útil para a gente ver justamente a extensão do arquivo, né? Se é .jpg, se é .htm, se é .html e assim por diante. Então voltando ali, né? Basicamente o que a gente está vendo aqui, né? A gente está verificando aqui se nesse caso se o caminho aqui termina com barra, tá? Para verificar essencialmente, né, pessoal, se está um caminho incompleto. E aí a gente adiciona o padrão que é o index.htm, tá? Para verificar se existe esse arquivo. Depois a gente começa a ver, né, se o caminho solicitado termina com src, tá? Aí a gente começa a fazer uma série de verificações, tá? Se ele termina com source, se ele termina com HTML, HTML, CSS, JS, PNG, tá? Para modificar o padrão de arquivo que a gente vai retornar para o browser. Vocês lembram que quando a gente dá aquele comando, o comando send, a gente indicava, né, o código HTML e o tipo de arquivo, né? Se era text barra plain, text barra HTML. Basicamente o que a gente está fazendo aqui é justamente ter a indicação adequada do tipo de arquivo, ok? Aqui se for source, tá? Ele está fazendo aqui uma verificação aqui se tem uma substring. Basicamente a gente só está tentando montar corretamente aqui o que a gente vai ter em termos de tipo de arquivos, tá? Depois o que a gente faz? Simplesmente abre-se o arquivo, não tem nada demais, né? A partir do caminho lá, usando aqui, nem precisaria usar o padrão de strings C, tá? Se o padrão aqui, se existir um argumento download, tá? Daí a gente indica qual é o padrão que a gente quer e basicamente a gente envia o arquivo usando esse comando aqui do web server, que é o string file, tá? Através desse comando a gente não manda isso como uma mensagem, como uma string, a gente manda a partir diretamente do arquivo, que é interessante. E é justamente por aí, tá, pessoal, que eu vou mostrar para vocês alguns outros métodos que são aplicáveis lá no nosso servidor, tá?
Então aqui a gente tá fazendo uma coisa aqui um pouquinho mais complexa, aqui basicamente, tá? É uma alteração de um exemplo aqui grande, tá? Uh, que a gente está montando para verificar, tá? Especificamente aqui o onNotFound, tá? A gente justamente verifica se, antes de retornar que o arquivo não foi encontrado, se aquele caminho solicitado, que é corresponde a um arquivo existente dentro do nosso sistema de arquivos, tá? Mas é um exemplo complicado, tá? Vamos ver se a gente consegue montar algo mais simples, tá? Depois, se for o caso, leiam com calma aqui. Mas basicamente, de novo, né? O que a gente está fazendo aqui? Ao invés de ter uma string aqui da página na nossa raiz, eu estou o que aqui? Indicando que é para ele baixar o arquivo index.html, tá? E aí estou jogando de volta lá para a função aquela que faz a leitura de arquivos. E para o caso de páginas outras que não sejam a raiz, eu estou já acionando a função diretamente a partir ali da requisição que chegou no nosso servidor, né? Então, basicamente isso daqui me permite fazer essa verificação. E aí eu estou verificando se o arquivo existe ou não existe, tá? Basicamente, se o arquivo existir, eu acabo. Se o arquivo não existir, eu indico que não existe o arquivo em questão e mando lá de volta pro browser com uma mensagem 404, né, indicando que aquele arquivo solicitado não foi encontrado. O resto é o padrão nosso lá de fazer a conexão na rede Wi-Fi, tá? Não tem nada muito especial. Ok? Vamos então olhar um pouquinho mais de calma os métodos disponíveis no nosso web server. Bom, aqui eu vou abrir, existe essa mesma documentação aqui, na verdade, para... Mesma documentação não, né? Existe a mesma visualização para o 8266, tá? Depois eu mostro aqui para vocês. Na verdade já posso deixar aberto, inclusive. Tá? Depois eu mostro ali, mas basicamente aqui para o SP32, né, no suporte para o Arduino em bibliotecas, a gente vai ter aqui o suporte para biblioteca Web Server, que basicamente é onde a gente está trabalhando, né? Então eu vou abrir aqui o webserver.h e vamos ver quais são os métodos que são suportáveis. Vocês podem fazer a mesma coisa aqui em bibliotecas no 8266, tá? Só que vai ser SP8266 Web Server. Novamente, basicamente são as mesmas coisas. No caso do 8266 já tem até uma documentaçãozinha, né, um pouquinho mais decente, por assim dizer, tá? Que a gente pode fazer. Vocês notam uma coisa interessante, né, que é uma outra possibilidade que eu não estou mostrando aqui para vocês. Não acho que seja o caso de nenhum tipo de aplicação assim que vocês têm em termos de projetos, que seria fazer o upload de arquivo pro ESP, tá? A partir do browser. Não sei se vocês têm isso daí. Se for, dá para se mostrar um exemplo fazendo isso também, tá? Então basicamente aqui ele vai falar aqui das funções existentes, né, pessoal? A gente usa aqui sempre aquela o nosso método send, né? Deixa eu ver onde é que está o send aqui, inclusive. Cadê? Ó, tá aqui o send-p, tá? Basicamente são versões aqui usando coisas ligeiramente diferentes, mas vocês usam o send basicamente. E tem aqui também para fazer o envio a partir de arquivo, que é o que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui no caso seria o string file, né? Que é aquele que eu já tinha mostrado ali antes no exemplo, tá? E isso a gente consegue ver aqui justamente aqui no source, né? No webserver.h. Então vou manter os dois .h aqui abertos para vocês verem, tá? O que me interessa aqui é a classe webserver, que é onde a gente está usando, né? Então vocês conseguem aqui ter uma visão mais completa de todos os métodos que essa classe suporta, tá? E já vale dizer para vocês também que existem outras classes além dessa daqui, tá? Que seriam classes que são usadas diferente, que aí existem alegações de vantagens num aspecto ou no outro, tá? Mas vamos ir aqui com a padrão, tá? Então, pessoal, além aqui do suporte ao upload, isso aqui eu tô na página do SP32, tá? Vocês estão vendo que basicamente vai ter os mesmos métodos, tá? Além do suporte do upload, além de eu conseguir pegar o caminho aqui do arquivo que está sendo solicitado, tá? Ou seja,
o identificador aqui do arquivo, eu também consigo ter alguns métodos outros, né, de processamento aqui de argumentos, de processamento de cabeçalhos HTML, que aí vai além do que a gente está vendo até o momento, tá? O que a gente quer efetivamente, né, pessoal, é conseguir fazer, obviamente, o envio de arquivos, tá? Então vocês estão vendo aqui que o nosso Send, né, tem várias versões distintas que a gente consegue trabalhar, tá? Inclusive eu posso ter conteúdo que esteja na memória flash já diretamente, tá? Ou na memória junto com o programa nesse caso, tá? Ou eu posso fazer simplesmente o string de um arquivo, né? Que é o caso que a gente vai estar utilizando, tá? Onde o que eu vou estar fazendo o que? Eu vou estar enviando diretamente o arquivo como resposta à solicitação que me foi feita do browser, ok? Mesma coisa vocês vão ter aqui no caso do 8266, tá? De novo, parece que as classes foram virtualmente copiadas uma da outra, tá? Se vocês forem ver aqui, vocês vão ver virtualmente os mesmos métodos, né, implementados, tá? Com de novo o string file ali presente para estar fazendo o envio de um determinado arquivo, tá? Então vamos montar o nosso exemplo, tá? Primeiro a gente vai pegar e vai colocar a nossa página original lá de volta para um arquivo, né? Não mais direto no código, tá? E a partir disso eu vou conseguir mostrar para vocês outros pontos de interesse, tá? Então aqui vou deixar o exemplo aberto aqui só para a gente depois conseguir copiar ele e acrescentar funcionalidades a mais, tá? Mas o que a gente quer trabalhar efetivamente é com aquele nosso exemplinho, tá? Que eu vou salvar agora como um outro exemplo. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar aqui como web server arquivos, tá? Aqui já é um exemplo mais completo, né? O resto eu vou manter tudo igual, né? Vou manter aqui um portão de acionamento do portal, etc. Só que aqui a gente quer agora jogar o conteúdo das páginas estáticas para dentro do nosso sistema de arquivos. Depois a gente vai botar aqui imagens, algumas outras coisas do gênero. Então só vou abrir aqui o nosso ESP, tá? E fazer essas conexões todas. Então aqui, né, pessoal, tá a página que a gente criou, tá? Sei lá, a gente pode manter ela ou modificar ela depois, mas basicamente o que eu quero agora é o código fonte. Deixa eu pegar o código fonte todo dela. E vou jogar aqui no nosso editorzinho, né? Eu acho que esse exemplo aqui eu posso te remover, né, pessoal? Não tá, vamos manter só aquilo ali, tá? E aqui eu tenho agora a minha página, né? Então essa página aqui antes eu tinha que vir aqui no editor de strings, né? Botar aqui, converter. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai inserir diretamente isso na pasta lá do arquivo, né? Na pasta de dados, né? Do nosso sketch, perdão. Então aqui, pessoal, a gente vai pegar e vai abrir a pasta do sketch, né? Já está criada aqui a pasta data. Curioso, não sei se eu criei ou ele criou pra gente aqui. Bem curioso, será que eu salvei aqui errado? Não tá certo. Exemplo 1, maravilha. Sei lá o que eu fiz aqui, que ele já me criou lá uma pasta data e botou um arquivo, inclusive, né? Mas vamos lá, web server arquivos, tá? Data, eu vou apagar aqui o meu teste.txt. E aí, pessoal, vocês podem colar o arquivo. Vocês têm que tomar cuidado aqui, simplesmente, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou entrar na pasta nossa, tá? E vou criar aqui o arquivo, vou chamar esse arquivo de index.htm, tá? Vocês têm que tomar um certo cuidado, pessoal, ao usarem esses arquivos que correspondem a arquivos HTML, porque esses arquivos vocês têm que... não pode abrir com um Word da vida, tá? Tem que ser com um Notepad, algo que salve o arquivo sem nenhum tipo de formatação, tá? Salve só o texto puro, ok? Porque é o padrão que a gente opera na internet, tá? Então vamos copiar a nossa paginazinha lá. Vou simplesmente copiar aqui, tá? E vou colocar dentro do texto do arquivo. Então tá aqui o meu arquivo, tá? Vou salvar ele, maravilha. E aqui nesse caso a gente poderia fazer uma coisa mais simples, tá? Então vamos para
para mostrar essa primeira situação, tá? A gente pode vir aqui, salvo, fechei, né, o arquivo. A gente pode vir no nosso código aqui, onde a gente tinha, perdão, não esse, vamos manter esse dali aberto, onde a gente tinha aqui o retorno da raiz como sendo uma string, né? E agora eu vou fazer esse retorno, né, a partir do arquivo. Sempre que for solicitada a raiz, retorna o arquivo barra index.html, tá? Para isso, evidentemente, no setup a gente vai ter que fazer toda aquela inicialização que havia sido feita antes, né? Então agora eu tenho todo o meu processo ali de conexão, mas toda a questão aqui de abrir o sistema de arquivos. O arquivo em si, a gente sabe que existe, tá? É só fazer a abertura dele. Não é como se eu tivesse pretendendo abrir um arquivo inexistente, mas ainda assim a gente pode manter aqui uma mensagem de erro para caso ocorra algum problema, por exemplo, de corrupção do nosso próprio sistema de arquivos, né? Aí talvez seja interessante a gente ter isso como uma opção. Então vamos aqui no setup. Nosso código aqui já está bem interessante, né? Essa daqui de lista parâmetros não vai existir aqui, né? Mas eu vou remover ela, tá? Então aqui no setup, né? Iniciei serial, né? Então vamos começar a botar uns comentários, né? Mais úteis. Inicia serial para debug, né? Pinos. Tá? Até que ver aqui o que realmente a gente precisaria fazer aqui, tá? Mas estou mantendo isso tudo, né? Se a conexão do portal, tá? Isso a gente já viu, né? Aqui eu não vou ter mais o lista parâmetros, eu vou remover aquele lista parâmetros, tá? Só vai ter o verifica pino 12. Se verifica pino 12 também não tem muito sentido mais, né? Eu vou remover vou remover o lista parâmetros daqui. Tá? Vocês têm isso em exemplos anteriores, né? E vou remover o verifica pino 12 porque a gente já tem uma que faz a verificação, inclusive vendo aqui o número do pino, né, que a gente quer, tá? Ok? Aqui a gente poderia até, deixa eu ver quais são os pinos que a gente tem aqui teoricamente no SP. Tô verificando aqui, teria até o pino 23, aqui, não, 26, 34 na verdade. Não, 35. Tô olhando na placa, tá, pessoal? Então eu vou botar esse daqui do 1 ao 35, tá? Depois a gente tem que alterar lá no HTML, porque no HTML vai ficar forçando do 1 ao 13, se não me falha a memória, tá? Até deixa eu ver se eu não fechei aqui. Verifica pino 12, a gente vai remover, tá? Verifica o pino, era mínimo 1, máximo 13, agora a gente pode botar aqui máximo 35, certo? Então a gente vai ter que alterar lá o arquivinho. Vamos alterar o arquivo. Ó, aqui eu não vou abrir com Chrome, vou abrir com o editor de texto, tá? Eu só vou colar aqui e salvar de novo. Maravilha. Que mais? Temos então index.html. Verifica pino foi alterado, as outras a gente removeu, né? Tá? Desliga e verifica. Maravilha. Ficou o on e o on not found. O on not found é que a gente vai modificar para verificar se não existe algum arquivo, tá? De acordo com a solicitação feita pelo usuário, tá? Isso vai permitir uma coisa mais interessante aqui, tá? Pra gente. Mas é uma modificação que a gente vai fazer em seguida. Primeiro temos que modificar o setup ali, tá? Então aqui a gente poderia fazer aqui antes, né? Deixa eu ver se... Não. Temos que copiar de novo ali que eu não tinha colado, tá? Aqui. Então estamos iniciando o sistema de arquivos, né? Tá? Aqui na Wi-Fi Manager ela gera muitas mensagens, tá?
Se vocês não quiserem colocar essas mensagens do Wi-Fi Manager, pessoal, dá para simplesmente desligar, né? Que era a função manager.debug, se não me falha a memória, tá? Então a gente tem como desligar aquilo lá, tá? Eu vou deixar ligado, mas tem como vocês fazerem isso depois, certo? Vamos continuar aqui a nossa modificação. Então aqui montei o sistema de arquivos, né? E agora aqui no retorno da raiz, eu vou verificar se tem como a gente montar, não é file assim, é file assim, tá? Tem como a gente montar, como a gente abrir, melhor dizendo, tá? O arquivo, né? Index.html. Até deixa eu ver se a gente estava botando a barra antes, acredito que sim. Sim. Então vamos botar aqui também. Index.html, tá? A gente vai abrir somente para leitura, que a gente não quer modificar esse arquivo, tá? E aí a gente faz a verificação, né? Se o arquivo foi aberto com sucesso, se não, a gente faz outra coisa, tá? Qual é a outra coisa aqui, né? Aqui a gente teve um problema na operação, tá? Não foi possível abrir arquivo raiz index.html. Por exemplo, né? Vai acontecer isso, obviamente, se eu não carregar o arquivo, né? Ele não vai existir lá no nosso sistema de arquivos do SP, consequentemente, a gente não vai conseguir fazer a abertura. Uma vez que a gente tenha feito a abertura, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai usar aquele método stringFile, tá? Para conseguir fazer o envio. Então, voltando lá, né? Só um segundinho aqui, muita coisa aberta. Deixa eu abrir lá a paginazinha nossa. Voltando então, a gente tem então um método, desculpe, já tinha saído lá, stringFile, onde a gente faz o que simplesmente, né? A gente indica a variável do arquivo e indica qual é o tipo de conteúdo, que no nosso caso é text/html, né? Lembre-se então dos códigos MIME, perfeito? A gente vai continuar sendo, obviamente, né, um text.html. Então, basicamente, o que eu teria que fazer aqui é servidor.send, não, perdão, stringFile, tá? Isso. Você não escrevi errado aqui. Servidor.stringFile, tá certinho mesmo. .stringFile. Aí a gente vai mandar o arquivo, perfeito? E aqui a gente manda então o text/html. Então seria um caso aqui mais simples inicial, né? Deixa eu ver aqui as mensagens de setup só para identificar, conectado na rede. A partir daí a gente vai fazendo o resto, né? Eu vou dar aqui umas mensagenzinhas na serial, só para dar umas linhas aqui para a gente conseguir separar do restante lá, tá? Das mensagens da Wi-Fi Manager. Ok. Vamos salvar, vamos verificar se não ficou nenhuma falha, nenhum errinho, tá? Esqueci de fazer a inclusão, né? Então, a inclusão da biblioteca, né? Include SPI-FFS.h. Se fosse no SP32, né? Include fs.h. Perfeito? Vou verificar de novo. Faltou aqui, né, um ponto. Vamos carregar nosso código e vamos ver o que vai acontecer em seguida. Bom, então aqui eu abri o monitor serial, né? Basicamente a gente está conectado na rede e o sistema de arquivos está montado com sucesso. Então a gente poderia, por exemplo, ver agora o que acontece quando a gente pede a raiz, né? Então vou vir aqui de novo e clicar, certo? Vocês notem que não retornou nada, né, pessoal? Por quê? Porque nesse caso a gente chegou naquela opção
de não existir, né, o arquivo, tá? E aí no monitor serial, na verdade, ele não está abrindo aqui, não está dando a mensagem. Deixa eu verificar aqui como é que a gente pode montar uma mensagem aqui de erro, tá? Bom, eu fiz uma modificação aqui, pessoal, acionando a função para verificar se o arquivo existe. Apesar de eu estar usando somente o modo de leitura, eu estou desconfiado que por algum problema, talvez da biblioteca, mesmo o arquivo não existindo no sistema de arquivos, tá? Ele está abrindo. E aí a gente nunca está acionando aqui a função de falha na abertura do arquivo, o que é problemático, tá? Então eu estou usando a função exists aqui como uma alternativa para isso, ok? Eu vou deletar aqui a saída, vamos resetar tudo, tá? O sistema de arquivos, vamos voltar lá e vou tentar aqui abrir de novo a página raiz, tá? Ok? Ó, não veio resposta, vamos ver o que está vindo na serial, que agora é o meu interesse aqui, ó. Arquivo raiz não existe, perfeito? Então o browser está fazendo solicitação, tá? Mas vocês notaram aqui que por outro lado não aparece a mensagem que não foi possível abrir o arquivo, tá? Então isso daqui de certa maneira é um erro, tá? Talvez aqui porque a gente esteja usando o objeto, tá? E não o identificador padrão do C na realidade, tá? É isso que eu estou imaginando aqui, que a gente está usando o file como classe, tá? Então eu vou remover isso daqui. Então talvez aquele comentário que eu tinha feito com vocês, que isso há um tempo atrás eu usei as funções padrão do C, tá? Talvez não seja realmente verdadeiro, eu teria que verificar, tá? Eu me lembro de ter usado fopen, etc. Talvez tenha uma modificação nas bibliotecas padrão, mas achei curioso aqui em razão disso. Mas em suma, a gente pode usar aqui uma função exists, né? Então aqui na verdade ele sempre, pelo menos ele não abre o arquivo caso não seja existente, né? Ele não entra aqui realmente na opção, não, na verdade até ele poderia entrar, né? Mas pelo menos aí eu estou verificando se ele existe ou não, tá? E aí aqui é no stream, talvez a gente tivesse que ter alguma forma de verificar o arquivo. Deixa eu verificar a função que pode fazer isso pra gente. Na verdade eu tenho razão, né? Na verdade eu estava fazendo o teste certo. Vocês podem verificar que a gente verifica simplesmente o retorno do arquivo, mas aparentemente está com alguma falha, talvez no port para o SP32, tá? É uma boa pergunta. Em suma, contornamos de uma outra maneira. Então vocês viram lá que na solicitação que a gente fez não veio nada, né? Eu poderia aqui ainda gerar um retorno de erro, né? Então, por exemplo, né? Servidor.send, poderia dar um retorno aqui 500, indicando que é uma falha no servidor, né? Text/plain, tá? É só mandar aqui uma string, né? Falha no servidor ESP32. Nota que eu ainda não fiz a carga do programa, né? ESP32. Só pra gente ter a noção do que está acontecendo, né? Então primeiro vamos testar se isso daqui vai funcionar com tempo. Depois a gente faz a carga do arquivo para verificar que realmente ele vai fazer a abertura lá do nosso arquivo index.html. Maravilha, iniciamos aqui. Vou dar um F5 aqui só, tá? Ó, falha no servidor USP, né? Então a gente retornou um código de erro efetivamente, tá? E uma mensagem de retorno para essa situação. E agora basta a gente fazer então a carga do nosso arquivo. Lembrando que o nosso arquivo, né, pessoal, tá junto da pasta lá do sketch, dentro da pasta data, tá? Tá lá o arquivinho. Aí quantos arquivos vocês quisessem poderiam estar lá dentro, tá? Vamos fazer o upload. Vamos fazer aqui. Tem que fechar aqui o monitor serial, né? Lembrando que ele é chatinho. Vamos fazer o upload dos dados. Então aqui ele começou a fazer, né? Tá aí. É possível que para fazer o upload dos dados também vocês tenham que apertar o botãozinho, se for o caso de vocês quando vocês estão carregando o programa, tá? Não garanto que isso não seja necessário, é bem possível que seja. Mas no caso aqui a gente já fez a carga, tá? E agora vamos fazer o teste então aqui do que vai estar acontecendo no nosso servidorzinho. Então agora vocês tiveram aqui a página sendo carregada.
É uma coisa que é carregado mais rápido, inclusive, que se estivesse no nosso código, tá? E tá aqui, o resto vocês estão vendo que vai estar funcionando normalmente, tá? Aí, inclusive a verificação lá dos pinos, né? Certo? Então a gente está fazendo aqui tudo certinho. Agora a gente vai consegue inclusive aprimorar a página, começar a trabalhar um pouquinho aqui com imagens, tá? Bom, vamos no nosso editor da página. Deixa eu abrir ele aqui. Estou aqui com o editor da página, tá? Aberto. Deixa eu fechar aqui. Imagine agora que a gente começasse a querer aprimorar. E para fazer esses aprimoramentos, tá, pessoal? Literalmente a gente tem que trabalhar com o sistema de arquivos, porque fica muito difícil determinados tipos de arquivos a gente conseguir retornar a partir do código. Muito embora seja possível, tá? Só que aí envolve um pouco mais de cuidado na hora do retorno, porque esses arquivos podem estar em outros formatos MIME, tá? E a gente tem que tomar cuidado na hora de gerar a resposta. Mas imagine que a gente queira colocar uma imagem aqui, tá? Vamos pegar aqui, pegar um logotipo, Fez Canoas logotipo, tá? Vou pegar aqui, não sei, tá? Vamos ver um JPG. Gente, vocês vão ter que tratar os arquivos, tá? Pode ter certeza. Não, é enorme, né? Vamos ver se tem um outro menorzinho. Tá, eu vou pegar isso daqui, tá? A gente pode só salvar esse arquivo. Não, aqui então. Meu Deus, como é que ele está salvando? Ele está visualizando aqui. Deixa eu salvar a partir do link. Tá? Salvar link como? Vamos ver. Não, ele está abrindo uma página mesmo. O que é que foi feito aqui? Só um segundo. Vamos ver. Aqui, ó. Tem a opção de download aqui. Fazer o download, tá? Vou fazer o download. Maravilha, tá? E eu vou abrir isso no GIMP, tá? Na verdade, antes de eu abrir no GIMP, deixa eu aqui abrir para mostrar para vocês. Ele não vai dar as propriedades aqui, eu acho. Eu queria só mostrar as propriedades para mostrar o tamanho, tá? A gente tem uma imagem aqui de 200k. Até dá, né, pessoal? Vocês podem botar, tem o que ali 2 mega pelo menos para o sistema de arquivos, tá? Mas não é necessário, tá? Essa imagem não está tratada para ser colocada num sisteminha que tem pouca memória, tá? Então o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou abrir isso com o GIMP. Vocês podem usar qualquer editor de imagens aí, tá? GIMP existe para o Windows também. Tá? Deixa eu abrir o arquivinho aí do logo, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um recorte na imagem e vou tentar diminuir o tamanho, tá? Consegui aqui abrir a imagem, tá? Não sei que não apareceu antes. Eu vou fazer o recorte aqui só dessa parcela aqui da imagem, que é uma coisa bastante simples, tá? Colar numa nova imagem aqui. E aqui eu vou comprimir na hora de salvar, tá, pessoal? Pra gente economizar tamanho, tá? Então a gente vai botar na pastinha nossa, aquela lá, data, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá. Synchronized, Micro 2, 2021, Wi-Fi Manager, Web Server Arquivos, tá? Vou botar aqui, né? Vou chamar aqui de logo.jpg, perfeito? E vou salvar direto ali na raiz, tá? Daria para salvar em outra pasta se a gente quisesse criar a ilusão de pasta, porque na verdade o sistema de arquivos ele é plano, tá? Ele não tem ilusão. E aqui eu vou acionar uma compressão bem pesadinha, tá? Para exportar. E aí vamos ver lá como é que ficou o nosso arquivo naquele caso, tá? Vamos ver. E aqui o sistema, ó, a gente saiu de um 200k, né, para 29k, uma coisa bem mais última. Dá pra dar uma aprimorada, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui que ficou idêntico, tá? Então a gente poderia até brincar aqui com a taxa de compressão, tá? Posso aqui, sei lá, 50% ainda ficou grande. Vocês podem botar aqui, sei lá, a qualidade 30%. Vocês vão ver que não vai ter muito impacto, porque é uma imagem bem bonitinha, bem fácil, tá? E aí vamos olhar lá de novo, ver aqui quanto é que ficou o tamanho. Não reduziu muita coisa, foi para 25k, mas a qualidade virtualmente está a mesma, né? E aqui então, pessoal, nós poderíamos agora criar na nossa página a visão então de um logotipo, né? Para ficar uma coisa mais bonitinha. Cadê a página? Acho que não está aqui, não é esse daqui não.
Deixa eu abrir agora aqui. Ah, tá. Não, perdão. Tá aqui mesmo, né? Eu só tinha aberto aqui. Então agora eu vou botar uma imagem, tá? Vou botar aqui uma imagem. E aí a gente poderia botar aqui, cadê a fonte, né? Nesse caso, gente, a gente vai ter que botar aqui a logo.jpg, que é o link, né? A gente poderia botar aqui logo IFRS, tá? E aí dimensões ou não, a gente poderia fazer uma série de coisas. Então, basicamente, a gente fez isso daqui, barra logo, ponto .jpg, tá? Ele vai inserir ali, né, uma previsão do logo do IFRS. E aí isso daqui vai resultar o quê? Vai resultar que o nosso browser agora vai pedir por esse arquivo chamado /logo.jpg, assim como ele pede por um arquivo qualquer. Por exemplo, quando a gente clica aqui no Liga LED, né, ele solicita o caminho ou o arquivo que seria o mais apropriado, né, que é o arquivo. Esse método aqui ficou aqui sem existir, tá? Que seria o arquivo, por exemplo, no caso do Liga LED, é o caminho liga, desliga, verifica, né? Então agora a gente vai pedir um logo.jpg, então a gente tem que ter uma forma de retornar esse cara. Eu poderia vir aqui no código e simplesmente inserir, né, um ponto .on, né? Ponto .on barra logo.jpg e retornar a imagem. E eu vou fazer isso daqui inicialmente, tá? Mas também tem como a gente fazer isso daí depois de uma forma mais simples, mais geral, usando justamente lá o retorna arquivo não encontrado, tá? Se não existir aqui o on, retorna um arquivo qualquer. Acho que a gente pode tentar fazer isso daqui direto, tá? Porque vai ficar um caso mais simples. Mas vamos mostrar aqui como é que seria, né? Servidor.on. Então agora a gente tem que retornar a imagem, logo.jpg. Lembrem-se, tá? Retorna logo. Lembrem-se, na prática, pessoal, tudo em HTML são arquivos, tá? A gente está montando aqui arquivos, ou seja, strings, dinamicamente, tá? Via o processamento do SP, mas pro browser é como se fosse um arquivo qualquer. Então a gente tem que implementar essa funçãozinha aqui chamada retorna logo, tá? Eu vou copiar o mesmo código aqui da raiz, só como exemplo, depois a gente vai apagar porque a gente vai fazer uma coisa mais inteligente, né? Retorna logo, né? Retorna arquivo solicitada a logo, certo? Retorna o arquivo logo.jpg, tá? Então aqui a gente vai perguntar se existe logo.jpg. A gente retornaria então o logo, né? Logo.jpg. E aqui cuidem o código MIME, né? Então agora a gente tem que usar código MIME específico, tá? Então aqui, ó, MIME codes. Lembre-se daquela página da Wikipedia que eu deixei para vocês, tá? Media type ou MIME codes, tá? Aqui a gente vai retornar então uma imagem JPEG, tá aqui, ó, certo? Então aqui image.jpg, estamos mandando o arquivo, né? Então arquivo logo não encontrado. Vocês poderiam então fazer dessa forma manual, né? Certo? E basicamente isso, ok? Vamos salvar isso daqui tudo. Vamos carregar o programa, se eu não esqueci nada, tá? E obviamente não se esqueçam de fazer o upload dos dados, né? Até vou mostrar para vocês o que aconteceria sem isso. Apareceria ali um espaço e só a descrição da imagem em razão do jeito que a gente montou todo o resto. Opa, perdão. Aqui. Tá. Vamos fazer aqui a solicitação, né? Dei um F5. Não apareceu nada, mas era para ter aparecido. Eu não fiz o upload da página. Não adianta, tá, pessoal? A gente tem que fazer o upload da página também, tá? Senão nunca vai aparecer nada, tá? Então deixa inclusive eu pegar a página. Nossa. Tá? E atualizar o arquivo lá. Tem que fazer todas essas coisas aqui. Então, vamos lá. Nosso código fonte da página mudou. Aqui, colei tudo. Notem que agora vai ter ali, né, logo IFRS, tá?
Vamos fazer o upload dos nossos dados, tá? Fazendo o upload dos dados, tá? Ok. Vamos ver aqui via monitor serial como é que tá tudo. Dá um reset aqui, né? Pra ter certeza que começamos certo. Tá, maravilha. Vamos lá pra página agora, né? Tentar fazer por aqui mesmo. 2, 2, 3. Olha lá. É óbvio, agora vocês vão dizer, nossa, mas ficou enorme, mas ficou enorme. Por quê? Porque lá na página a gente tem que agora modificar o tamanho, tá? Então aqui existem algumas propriedades, pessoal, que a gente pode setar, tá? Qual é o tamanho que eu quero? Eu quero o tamanho aqui, percentual ou não. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer com imagens, tá? Então aqui até mostrar para vocês, inclusive existe como fazer a borda, etc, tá? Estilo de borda, se vocês quiserem. Mas o que eu quero, na verdade, é dar uma dimensão proporcional ao tamanho da tela. Existe como fazer isso, tá? Vamos ver aqui. Barra image HTML, tá? Aqui. Então existe como a gente forçar uma proporção. Fora forçar um tamanho fixo, tá? Se não me falha a memória, tem como forçar um tamanho proporcional. Mas também é uma coisa bem específica. Só estou fazendo isso para, tu quer mostrar no celular, tu quer mostrar em tal lugar, para o tamanho ficar diferente, tá? Mas tem como fazermos isso. Eu vou só dar um if aqui para o primeiro caso. E depois a gente tenta ajustar essa questão do proporcional mesmo, tá? Então aqui, sei lá, 200. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, temos que modificar o arquivo inteiro, não adianta. Vou editar aqui. Não sei porque ele não está abrindo para mim a janela do arquivo direto. Só para irritar um pouquinho. Salvei, tá? Então vou deixar aberto aqui porque a gente provavelmente tem que fazer mais algum upload ali ainda, tá? Não precisamos mexer no código, né? Só fazer o upload dos dados de novo. Então eu vou fazer o upload dos dados, só com a alteração que foi feita lá na página, tá? Tá gravando, ele vai dar o reset quando ele finalizar a gravação sempre, tá? Ok. Voltamos para lá. Deixa eu fazer aqui a carga de novo da página. Olha lá, ó. Então a gente limitou aqui o tamanho, tá? Mas de novo, tá, pessoal? O que eu queria fazer era mais esperto, tá? Desculpa. Eu queria aqui conseguir fazer o tamanho da imagem virar uma proporção, porque aqui eu estou limitando o tamanho da tela, vocês estão vendo? Mas em suma, como um primeiro exemplo, o resto é HTML, né? Como um primeiro exemplo, então a gente tem algo bem interessante aí, né? Montado, tá? Que nos permite então fazer aqui a inserção agora de imagens, né? Então agora temos um exemplo aqui bem mais bonitinho, né? Aí vocês poderiam botar essa imagem em todas as partes, aí fica com a criatividade, tá? Eu já me estendi bastante aqui, tá, pessoal? Eu vou postar esse exemplo para vocês e depois na próxima aula eu vou mostrar como a gente pode modificar a função correspondente ao não encontrado, de modo a retornar um arquivo que exista, ou, se não existir o arquivo, retornar realmente algo não encontrado, para evitar que a gente tenha que implementar uma funçãozinha aqui para retornar cada um dos arquivos que a gente quer inserir. A raiz não tem salvação, tá? A raiz a gente é obrigado a retornar explicitamente, mas qualquer outro arquivo que a gente quisesse retornar, tá? A gente poder retornar nesse formato, tá? Além de fazer isso, então, na aula que vem, e de novo, se vocês tiverem interesse, até me cortando aqui, né? Vocês têm essa implementação aqui já nesse código, a gente só vai modificar ela um pouquinho, tá? Além disso, então eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode periodicamente monitorar um sensor, tá? E a partir do monitoramento desse sensor salvar dados, tá? E mediante um acionamento de um link na página, retornar uma página, por exemplo, com
com histórico de medições. Isso fica para nossa próxima aula. Por hoje é isso.